Fala pessoal, bom dia. Vamos então continuar a nossa aula do módulo 4. Agora nós vamos falar a respeito dos artrópodes e equinodermos. Olha só pessoal, os artrópodes são o filo mais numeroso do mundo. A gente pode falar que eles tiveram um grande sucesso evolutivo. Porque um sucesso evolutivo é o quê? É uma espécie adaptar a vários ambientes diferentes. Então se cair um meteoro aqui na Terra, com certeza os artrópodes vão sobreviver porque eles estão em tudo quanto é ambiente. Tem na água, tem no solo, debaixo da terra, em ambiente seco, em ambiente úmido, voam. Então os bichinhos são danados, tá? 80% das espécies de animais conhecidas fazem parte dos artrópodes. E eles vão ter esse nome bem característico devido a seus pés serem articulados, né? Você pegar a gente tem um louva-a-Deus aqui. Você vai vendo que, igual um grelhinho, a perna dele é dividida em articulações, né, em dobrinhas, e isso permite uma grande capacidade de movimentação no corpo deles, tá? O corpo dos artrópodes também, como você pode ver, ele é dividido em alguns segmentos, tá? Que é aquele esquema que a gente viu nos anelídeos, são chamados de metâmeros. Só que os anelídeos têm esses metâmeros todos bem divididos igualmente, né? Cada anelzinho tem mais ou menos a mesma proporção em relação ao tamanho. Os artrópodes já variam um pouco, tá? Então aqui continuando, os seus pés, né, digamos assim, que são seus apêndices, vão dar uma grande capacidade para eles de locomoção. Você pode ver como é que um inseto ele anda muito rápido. Se pegar uma aranha andando no chão ali, ela anda extremamente rápido. E outros insetos, uma barata, né, que todo mundo são artrópodes aí no caso aí. A aranha não faz parte da classe dos insetos, mas informalmente a gente fala como. E o corpo deles basicamente vai ser divididos em cabeça, que pode se chamar de céfalo, tórax e a parte do abdômen, tá? Só que tem casos como escorpião e aranha que a cabeça é fundida ao tórax, que é o que nós chamamos de cefalotórax. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Importante, o corpo dos artrópodes é rígido. Você pegar um besouro, por exemplo, ele tem uma carapaça rígida, né? E isso, o que acontece? Isso aí faz com que eles tenham uma proteção, mas ao mesmo tempo essa carapaça atrapalha o crescimento deles, que é como se fosse uma armadura. À medida que ele vai crescendo, aumentando de tamanho, essa armadura vai restringindo ele. Então, de tempos em tempos, ele tem que ficar trocando essa armadura, você está entendendo? Tá? Esse processo de troca ou muda é chamado de equidise. Às vezes você pode achar se você andando no mato, você acha uma carcassinha de uma aranha. Ou a cigarra, por exemplo, ela como é que fala? Ela deixa aquela casca dela, né, na hora que ela vai fazer o processo de eclosão lá para fazer o seu processo de cruzamento, né, que geralmente ela faz isso. Então ali você tem um belo exemplo. Então vamos às características gerais dos artrópodes. São animais triblásticos. Como os animais anteriores já são triblásticos, daqui para frente todo mundo passa a ser triblástico. Possuem celoma, né, que são cavidades internas que ajudam na circulação de nutrientes e no alojamento de órgãos. Simetria bilateral, o habitat dos mais variados possível, tubo digestivo completo, ou seja, tem boca e ânus. E a circulação aqui nesse caso volta a ser aberta, porque os anelídeos apresentaram a circulação fechada no caso das minhocas ali, por exemplo, mas aqui ela ficou indecisa e voltou a ser aberta, né? Respiração.
Três tipos. Quem vive na água é traqueal. Ó, branquial, desculpa. Brânquias, igual peixe. É a única estrutura no mundo animal que faz com que o oxigênio seja retirado da água. A água é cheia de oxigênio. Mas, por exemplo, o nosso pulmão não consegue separar a molécula da água e a molécula do oxigênio. Então, você não consegue respirar na água. A brânquia já consegue fazer esse serviço. Aí você tem a traqueal e a filotraqueal, que a gente vai ver com mais detalhes. Mas basicamente é uma forma do ar entrar através de microtúneis na pele do animal, diretamente no tipo assim, de sangue que eles carregam. Tá? Excreção varia também. A turma lá do mar geralmente costuma ter as glândulas verdes, que é o caso da lagosta, o caranguejo, que são artrópodes marinhos. Os aracnídeos já têm glândulas coxais e vários outros têm os tubos de Malpighi. Aqui estão as características assim, principais: pés articulados, pernas, né, cheias de dobrinhas, exoesqueleto feito de quitina. A quitina é justamente a substância que dá dureza a essa casquinha dos artrópodes. Equidise é a muda, eles têm que fazer muda periodicamente porque o exoesqueleto limita o seu crescimento. Eles são protostomos, né? Durante o desenvolvimento embrionário ali, o orifício vai dar origem à boca. Aqui você tem uma característica geral dos artrópodes, de vários artrópodes, né, que são divididos entre essas classes: os aracnídeos, os insetos, que são os mais populosos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Tá? Alguns muito comuns da gente entender. Agora, por exemplo, o diplópode, emboá, já não é tão conhecido. Quilópode já é lacraia. Basicamente, esses dois são bem próximos. Tá? Os diplópodes, por exemplo, eles vão ter geralmente 2 pés por segmento. Tá? É um par de patas por segmento. O que é isso? Você vai imaginar como se fosse uma minhoca com as suas divisõezinhas e vai ter 2 patinhas ali em cada divisãozinho, em cada anelzinho. Tá? E aí você vê a variedade do ambiente que eles vivem. Uma coisa muito importante que nós vamos ver também nos artrópodes é a questão do seu desenvolvimento. Quando nós falamos a respeito do desenvolvimento, nós estamos falando a respeito de como o embrião chega à característica adulta. Quando o desenvolvimento é direto, é o seguinte: o nenenzinho nasce com a mesma forma do adulto, só que em tamanho pequeno, que é o nosso caso. Quando o desenvolvimento é indireto, é quando você tem fases. Vamos supor, a borboleta, ela nasce uma larva, depois ela vira um casulo e depois ela vira o adulto com a borboleta. Se você pegar a larva, que é o nenenzinho, digamos assim, e o adulto, tem formas totalmente diferentes. Então, isso já é um desenvolvimento indireto, porque o recém-nascido não tem a mesma carinha do adulto, não tem a mesma forma, ok? E aí tem muitas coisas que são variáveis: número de patas, número de antenas, respiração. Por isso que os caras são bem adaptados, né? Evolutivamente, são uma das espécies, um dos filhos de maior sucesso, porque eles são adaptados a ambientes variados, tem inúmeras características variadas dentro do mesmo filo. A principal classe dos artrópodes são os insetos, ou a classe insecta. Tá? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Geralmente 3 pares de patas, sempre vai estar na região do tórax. Ó, cabeça, tórax e abdômen, que é a bundona, digamos assim. Olha aqui, ó. Tá? Muitas vezes a galera confunde aranhas com opiliões, e são diferentes, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora não. Tem animais que é interessante, que eles não apresentam asa normalmente, mas só vão gerar uma asa no momento da sua reprodução. A turma tem respiração traqueal, que são túneis, que são traqueias, tá? Que vão ramificar da parte externa do corpo dele até a parte interna, levando esses gases diretamente no seu fluido sanguíneo. Tá? Sobre o desenvolvimento é o seguinte: o desenvolvimento desses insetos, o que acontece? Quando nós temos uma metamorfose completa, é o quê? Quando você pega a fase inicial, a larva,
e o adulto, eles são totalmente diferentes. A gente está lidando com o desenvolvimento indireto, porque o neném não é igual ao adulto, ponto. Porém, quando a mudança é extrema, você pega a larva e a borboleta, tem uma mudança totalmente diferente, né? Essas características mudam completamente. Nós falamos que temos metamorfose completa. Esse desenvolvimento indireto, ele é conhecido como holometábolo, tá? E aí ele vai passar por estágios, né? O ovo, a larva, tá? A pupa, que é o casulo, e o adulto. Tudo bem descrito na figura. Tá aqui. Então é um desenvolvimento direto do tipo holometábolo. Nós vamos ter também o caso do desenvolvimento indireto, conhecido como hemimetábolo. Ele já é um meio termo. Você tem um ovo, a ninfa. A ninfa é o quê? É o adulto, quer dizer, é o jovem que parece com o adulto, mas falta algumas características. Por exemplo, não tem asa, tem algumas outras características no jovem que não são iguais aos adultos. Então é um meio termo, tá? É um desenvolvimento indireto em que assim, o jovem ele não é igual ao adulto, mas ele tem muitas coisas parecidas e outras coisas estão faltando. E o desenvolvimento direto é exatamente o que acontece com o exemplo da taça. E aí esse desenvolvimento ele é classificado como ametábolo. Tá? Então aqueles dois casos que a gente viu ali são casos de desenvolvimento indireto. E aqui a gente tem claramente um caso de desenvolvimento direto. Por quê? Saiu do ovo, já tem a cara do adulto. Só vai mudar o tamanho. Entendido? Ó, aqui a gente tem um resumão da parada. Desenvolvimento, ó. Tá? Direto e indireto. Aonde você tem as variações, olha lá. A ninfa não tem asa, mas ela lembra o grilinho. Entendido? Aqui já é o caso extremo. 3 fases totalmente diferentes. Aqui a gente tem um processo de metamorfose muito sutil entre o jovem e o adulto. Aqui eu já tenho processos de metamorfose drásticos. Segunda classe são os crustáceos. A turminha que gosta muito do mar, né? Essa turma apresenta antenas, né? Você pegar um caranguejo lá, ele tem anteninhas, o camarão. Aí varia o número de patas, de antenas, que tem muitas espécies, né? O corpo deles você dividindo em cabeça e tronco. A maioria das vezes a gente vai ter o que? O tronco, né? Tendo o tórax, o abdômen que pode estar fundido. Opa. Muitos com sexo separado de fecundação interna, ou seja, o espermatozoide masculino tem que entrar dentro do corpo feminino. Diferente disso é o caso da fecundação externa, quando o espermatozoide é liberado na água, por exemplo, para fecundar um óvulo que está na água, que foi liberado pela fêmea. Isso é chamado de fecundação externa, que não é este caso. Aqui a gente tem alguns exemplos. A craca, que são tipo umas conchas, entre aspas, que grudam na parede do caso da tartaruga, que na verdade é um crustáceo. Existe o crustáceo terrestre, mas é difícil de ver ele, que é o tatuzinho de jardim, mas existe, ele é uma exceção. E nós temos vários aí, ó. Vários que a gente conhece. Né? Agora vem os aracnídeos, né? Essa turma já começa a ter o corpo dividido em cefalotórax. Você pegar um grilo, você tem a cabeça, você tem o tórax, onde estão as patas, e você tem a bundinha, onde está o abdômen. Aqui o cefalotórax é o quê? A cabeça fica fundida, é como se não tivesse pescoço, cabeça fundida ao abdômen, que é um caso do nosso amigo escorpião, né? Vamos pegar a aranha como exemplo. Ó.
A cabeça dela está nessa região aqui, ó. Está fundida ao seu tórax e aqui você tem um abdômen. A aranha é o seguinte, ela vai ter as quelíceras, que é a parte onde ela tem, digamos assim, as suas presas, né, onde que ela joga e injeta o veneno. Ela serve para injetar o veneno na presa da aranha. Aí você tem umas perninhas aqui que ajudam ela a manipular as presas, que é os pés de paus. Fora isso, são as patas, tá? Podem ter vários olhos, dependendo da espécie. Esse pé de pau também tem a função dela perceber o ambiente. E aí, pessoal, ela tem aquelas glândulas fiandeiras, onde ela desce o fio dela, né? Para formar sua teia ou imobilizar a vítima. Bicho é danado. Outro exemplo de aracnídeo, que a gente acha que aracnídeo é só aranha, não é? É o escorpião. Ele vai ter a quelícera também. Mas a quelícera vai ter função de triturar a presa, porque a inoculação do veneno nele já está no caso do aguilhão dele, tá? E aí, ó, cefalotórax, ok? Tórax com a cabeça e o abdômen aqui. Os quilópodes são as lacraias ou centopeias. Tem vários tipos de lacraias, né? A gente vê umas lacraiazinhas aí no nosso dia a dia, mas são menos pavorosas. Já lembra um pouco a questão tipo dos anelídeos, já tem um corpo mais segmentado, ó, tá? Um par de patas por segmento. Diplópode é o piolho de cobra. Já vai ter 2 pares de patas, tá? Por segmento. E aí, pessoal, agora nós vamos para os equinodermos, mas antes disso, vou só mostrar um pouco do processo de respiração dos anelídeos aqui, com mais detalhes. Anelídeos não, dos artrópodes. Só para a gente ver respiração traqueal, filotraqueal. Legal. Só pegando uma figura. Essa figura não está boa. Basicamente, vamos pegar o grilo para você entender. Na superfície da pele dele aqui, nós vamos ter orifícios por onde entra o oxigênio e esses orifícios vão ramificando em tubulações que vão chegar até o músculo interno desse animal. Com isso, o oxigênio chega nas células musculares, lá nas mitocôndrias, para produzir energia e outras partes do tubo, do corpo do animal. Isso é chamado de respiração traqueal, que ela ocorre através de túneis. Tá ruim de figura aqui. Mas deu para entender a lógica aí, né? Esse é o esquema dos túneis. Está tudo no slide só, tá? Agora a respeito da... Como é que fala? Da respiração diferente que a gente observa aqui, que é nos aracnídeos, já tem a filotraqueia, que é uma espécie de pulmãozinho bem primitivo, que é uma abertura na parte de baixo, onde o ar entra. Só que aqui você tem os túneis, tipo assim, organizados em um conjunto, tá? E aí daqui esses gases respiratórios vão cair no sistema sanguíneo desse animal. Já é uma respiração traqueal mais evoluída, mais desenvolvida. Tá? E aí, pessoal, agora nós vamos para os equinodermos, que é o último filo desse capítulo, que são as famosas estrelas do mar. As estrelas do mar, apesar de elas serem moles, ela possui um esqueleto interno formado de uma substância rígida, conhecido como carbonato de cálcio, tá?
que ajuda ela a ter a firmeza para ela se locomover. Se ela for uma gelatina, ela não consegue se locomover dentro das marés ali, que a estrela do mar fica lá andando no fundo do mar, e aquele de alguma forma tem algum tipo de corrente, tá? A maioria desses caras são marinhos e eles ficam fixos ou vão se mover lentamente. Você pegar uma estrela do mar, ela se movimenta. Muito lentamente, mas se movimenta. O que tem de mais importante nos equinodermos é o sistema ambulacrário. Esse sistema tem a função em locomoção, respiração, circulação, excreção, tá? E até na caça e de transporte de nutrientes desses animais. Esse sistema, basicamente, ele é composto pelos famosos pés ambulacrários, tá? Eu vou detalhar isso aqui para vocês, tá? Mas antes disso, vamos ter só algumas características gerais. A turma é triblástico, pode parecer o nome de triploblástico, mas é a mesma coisa que triblástico, tá? Caneta, às vezes ela escreve sozinha. São celomados. Simetria radial. Nós já ouvimos falar isso aí. Você consegue, a partir do centro do corpo do animal, você consegue dividir ele em vários pedaços, como se fosse uma pizza. Tá? Digestão, ele tem tudo completo, boquianos, tá? Tem uma espécie de dente, 5 dentinhos ali para triturar o alimento. Como vive na água, sua respiração é branquial. E a excreção é feita pelo próprio sistema ambulacrário, junto com algumas células especiais chamadas de amebócitos. O sistema circular desse animal, ele depende de água, que a água fica circulando no corpo dele para ele se movimentar e fazer uma série de coisas. Então, naturalmente, ele usa esse fluido para transportar nutrientes ao longo do seu corpo. O sistema nervoso desse animal já funciona de uma forma, tá falando aqui, anel esofágico, que é o quê? Aqui, ó, nessa parte central da estrela do mar, ih, rapaz, tá alvorada aqui. Aqui nessa parte central é onde fica o sistema nervoso. Vou fazer um desenho aqui para vocês verem, ó. Nessa região, o sistema nervoso dele fica assim, ó, na forma de um anel, tá? E ramifica para cada parte, ok? Eles são dioicos, né? Ou seja, tem sexos separados em desenvolvimento indireto, ou seja, o recém-nascido não tem a forma do adulto. São deuterostômios, ou seja, eles vão desenvolver agora, a partir do... Quando ocorre a fecundação e forma o zigoto, o primeiro orifício a se formar nesse embrião de desenvolvimento vai ser o ânus. É o primeiro animal a apresentar isso, deuterostômios. Antes todo mundo era protostômio, daqui para frente vai ser deuterostômios, tá? E alguns exemplares, né? As estrelas do mar, os ouriços do mar também são equinodermos, os pepinos, os lírios já não são tão comuns. Tá? Aqui é aquele esqueminha que ajuda a gente a entender, ó, que eu falo com vocês a respeito da tecido embrionário. Os quinidários são os primeiros a apresentar tecidos adultos, então seu embrião apresenta somente 2 tecidos embrionários. A partir disso, todo mundo virou triblástico. Ó. Tem 3 tecidos embrionários. Aí vem a evolução. Quem não tinha celoma, e começou a apresentar um celomazinho, e a partir dos anelídeos, todo mundo foi celomado. Então foi a nossa evolução. Tá? E aí, ó, protostômios. Todo mundo desenvolvia a boca primeiro no início do desenvolvimento do embrião. Nos equinodermos começou a outra forma, que é os deuterostômios. E a gente vai estudar depois os cordados, que é no qual a gente está incluído, né? Nós seres humanos. Vamos às figuras do sistema ambulacrário para ficar mais claro para vocês. Eu vou incluir essa figura no slide para ficar melhor.
sistema ambulacrar aqui, como vocês podem ver, é o seguinte. Ele é uma rede que vai no corpo do animal inteiro. A água entra por aqui, por uma abertura chamada de placa madrepórica. E aí essa água, à medida que ela entra aqui, ela vai fluindo para essas ramificações. E em cada ramificação dessa, você tem uma bolsinha com uma linguinha que vão funcionar como aquela língua de sogra, quando você pega em sacolinha de Cosme e Damião, sabe? Quando você sopra aquela estica, essas estruturazinhas vão funcionar assim, tá? E isso ajuda as estrelas a se locomover, as estrelas do mar, por exemplo. Ó, vou pegar um vídeo aqui que tem uma estrela do mar passando em frente a uma câmera. E aí ele é um sistema dependente da água. O animal vive na água, então ele vai usando o fluxo da água dentro do seu corpo para se movimentar, tá? Essa animação aqui é bem boa. A internet não tá aquelas coisas. Enquanto vai abrindo aqui. Opa, já abriu. O que acontece? Aqui está mostrando como que a estrela do mar se alimenta, tá? Que também se alimenta através do sistema ambulacrário. Aqui a gente tem uma ampliação do sistema ambulacrário. Essa língua de sogra que eu falo é conhecido como pé ambulacrário, tá? A gente vai ver com detalhes aqui, ó. Olha os pés ambulacrários aqui. Deixa eu fazer um desenho para vocês entenderem enquanto o nosso vídeo abre. O que acontece? Se eu pegar uma ramificação ali da estrela do mar, você vai ter que o sistema ambulacrar vindo com a sua ramificação aqui, e aí cada ramificação dessa vai se ramificar no pé ambulacrário, que ele tem essa carinha aqui, ó. Cada pezinho ambulacrário, ele é como se fosse aquele negocinho da língua de sogra. Por quê? Ele é uma bolsinha que fica com o seu pezinho aqui, molinho. Quando a água entra aqui dentro, ela gera um fluxo saindo para baixo. E quando ela sai para baixo, meu pezinho estica. E através dessa forma, a estrela se movimenta, tá? Que a água vai passando aqui e à medida que esse fluxo da água vem, ele vai passando aqui. Então ela vai esticando esses pés. Ó, ela vai entrando e aí vai sendo redirecionada para cada pé ambulacrar desse aqui. Vamos lá, que agora já abriu o vídeo. Aqui está mostrando ela se alimentando, né? A gente acha que a estrela do mar é um animal que fica, como é que fala? Paradinho, não faz nada. Você tem, por exemplo, aqui uma série de conchas aqui, né? De crustáceos, e a estrela do mar está indo até eles, se movimentando pelos seus pés ambulacrais ali, ó. Tá vendo? Aqui é chamado de pé tubular na legenda, mas ó, isso aqui foi acelerado essa filmagem, tá, gente? Então ela está se movimentando com seus pés ambulacrais até chegar em cima de um crustáceo, ou um bivalve no caso, um molusco, uma ostra. E o interessante é o seguinte, ela quando ela vai se alimentar, ela projeta o estômago dela para fora da boca. A gente vai ter uma ampliação disso, ó, aos pés tubulares.
À medida que a água vai passando aqui, ela vai sendo redirecionada para esses pés tubulares ou pés ambulacrários, tá? E assim, isso é como se fosse os dedos dela, digamos assim. Elas inclusive usam isso para abrir conchas, né, para sugar moluscos como as ostras e tudo mais. Aqui é a região da boca dela, tá? E é onde ela projeta o estômago dela. Olha que interessante. Projetando o estômago dela para fora e ali já libera uma quantidade de enzimas, ó, em cima do corpinho mole do molusco que está dentro da ostra, de um crustáceo. Aí, por exemplo, ela está fazendo isso aqui, a gente nem consegue ver. Mas aí, muitas vezes, depois você vai ver as conchinhas todas vazias. Ó. Aí ela usando os pés ambulacrários ali. Aqui ela já projetou o estômago dela. No caso, está atacando um mexilhão. Projetou o estômago dela, metendo a enzima, tá? E vai digerindo o corpinho mole daquele molusco todo. Tá? Olha lá, ó. Descendo o cacete com o estômago dela em cima do molusco. Aí depois que ela digeriu que ela entra absorvendo aquilo tudo. Ó, sugou o estômago de volta. E agora racha fora. Predadora. Não tem cara não, mas é predadora dos oceanos. Entendido, pessoal? Deu pra gente ver o sistema bulacrar aí e a forma de gestão dela, de gestão de alimento, que é bem diferenciada, né? Aí você olha ela ali, você acha que ela tá quietinha.